Eu sou Golias, o gigante de Gat, e a minha história começa em um campo de batalha que ecoa os gritos de soldados e o clangor de espadas. O sol brilha intensamente sobre as colinas de Judá, e eu me posiciono, imponente e seguro, desafiando os israelitas a se apresentarem. Escolha um homem para lutar comigo, grito, e a minha voz ressoa como trovão. A expectativa é palpável. Os soldados hebreus estão apavorados e vejo o medo em seus olhos. Para eles, eu sou o monstro, a personificação do que há de mais terrível. Enquanto isso, eu sinto uma mistura de orgulho e solidão, porque nenhum deles se atreve a me enfrentar. Se ele puder me derrotar, seremos seus servos, continuo, mas só recebo silêncio em resposta. Em 1 Samuel 17:10, eu proclamo meu desafio. Hoje eu desafio as tropas de Israel. O que está em jogo aqui não é apenas uma batalha física, mas o destino de um povo, a coragem e a fé contra a força bruta. Estou prestes a descobrir que por trás desse silêncio existe alguém que não teme, alguém que pode mudar tudo. A expectativa cresce, pois a batalha que se aproxima poderá definir não apenas o meu destino, mas o de toda uma nação. Eu me lembro de dias mais calmos em Gath, antes de o campo de batalha se tornar o meu lar. As manhãs eram preenchidas com o aroma do pão fresco, enquanto as crianças corriam pelas ruas, rindo e brincando. Eu observava de longe, desejando que a vida pudesse sempre ser assim, simples e cheia de alegria. Mas desde que o desafio começou, a atmosfera se transformou. O medo permeava o ar e a expectativa de um combate iminente pesava sobre todos nós. Enquanto eu me preparava para o dia, os soldados israelitas se reuniam em seu acampamento, seus rostos sombrios revelando a ansiedade que os consumia. O rei Saul, um homem que conhecia o peso da responsabilidade, tentava confortá-los, mas sua voz falhava diante da incerteza. "Não temam, Deus está conosco", ele exclamava, mas eu podia sentir a dúvida no ar. O medo é um inimigo poderoso e ele já havia se instalado em seus corações. Como está escrito em 1 Samuel 17:11, quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram atemorizados e muito assustados. Naquela manhã, enquanto eu desafiava os hebreus a enviarem um homem para lutar, vi um jovem se aproximar. Era Davi, o filho de Jessé, um pastor que, até então, parecia ser apenas mais um entre os muitos que tremiam de medo. Ele se destacou dos demais, não por sua estatura, mas pela determinação em seus olhos. Algo em sua presença me intrigou. "Por que você está aqui, garoto?", perguntei, desdenhando de sua ousadia. "Eu lutarei contra você", respondeu, a voz firme. Eu ri, pois sabia que ele não tinha a força necessária para me enfrentar. Mas enquanto olhava nos olhos de Davi, percebi que havia algo mais do que bravura em seu coração. Ele não estava apenas buscando provar seu valor. Ele lutava por sua fé, por seu povo. "O Senhor me livrará como fez com o leão e o urso", disse ele em 1 Samuel 17:37. O que poderia ser mais poderoso do que essa crença inabalável? Eu não sabia que aquele garoto estava se preparando para fazer história. E de repente, o que parecia um simples desafio se tornava algo muito maior. Enquanto o sol começava a se pôr, eu sabia que a batalha estava se aproximando. O campo de batalha não era apenas um lugar de luta. Era um espaço onde o destino de dois povos se entrelaçava. O peso do que estava por vir me pressionava, e a realidade de que a verdadeira força não reside apenas em músculos, mas na fé, começava a se revelar. Davi estava prestes a se tornar o símbolo de resistência contra a opressão, e eu, o gigante, estava prestes a enfrentar não apenas um adversário, mas a própria essência da coragem. A tensão no ar era palpável. Eu observava Davi, um jovem com a coragem que eu não entendia completamente.
enquanto ele se preparava para o que parecia ser uma missão impossível. A decisão dele de enfrentar a mim, Golias, não era apenas uma escolha pessoal. Era um ato que reverberava entre os israelitas, que lentamente começaram a se reunir, alguns com olhares de esperança, outros com ceticismo. O que aconteceria se Davi falhasse? O que isso significaria para o meu povo? A pressão crescia em torno de mim e cada respiração se tornava mais pesada. Enquanto me preparava para a luta, uma voz interna questionava se eu realmente compreendia a gravidade daquela situação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Lembrei-me de Salmos 27, 1. Mas a fé que antes me sustentava, agora se misturava com a dúvida. Davi não era apenas um garoto. Ele representava a fé de um povo que clamava por liberdade. E se ele fosse a chave para a vitória que eu não conseguia ver? Os meus companheiros de batalha também estavam divididos. Alguns começaram a murmurar, perguntando-se se realmente valeria a pena continuar lutando. A história de Davi estava se espalhando, e eu percebia que a esperança começava a brotar entre os israelitas. Se ele pode enfrentar Golias, então nós também podemos lutar, disseram alguns, suas vozes se elevando acima do murmurinho. A determinação deles estava em conflito com o medo que eu carregava, e a luta se tornava não apenas entre duas pessoas, mas entre a fé e a desesperança. Enquanto o céu escurecia, a decisão de Davi começava a moldar o destino de todos nós. Eu estava prestes a enfrentar não apenas um adversário, mas a própria essência do que significa ter coragem diante do desafio. O peso do que estava por vir me pressionava, e eu sabia que a batalha não seria apenas física, mas também espiritual. A expectativa crescia, e a ideia de que tudo que eu conhecia poderia mudar em um único momento começou a se tornar uma realidade inescapável. O que começara como um simples desafio, agora se tornava um confronto decisivo, onde as escolhas feitas por cada um de nós teriam consequências que ecoariam por gerações. O momento da verdade havia chegado. Davi estava diante de mim, uma pequena figura que parecia ainda mais diminuta sob a sombra da minha armadura. O silêncio que pairava no ar era ensurdecedor. Antes que eu pudesse pensar em qualquer estratégia, ele avançou, uma única pedra em sua mão e uma coragem que desafiava a lógica. "Você vem a mim com espada e lança", ele gritou, sua voz firme. "Mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel." 1 Samuel 17, 45. A determinação nas palavras dele ecoou como um trovão, e eu percebi que a batalha não era apenas minha e dele, mas de tudo o que representávamos. Enquanto Davi lançava a pedra, meu coração disparou. O tempo parecia desacelerar. O projétil cortou o ar, e minha mente se encheu de uma mistura de incredulidade e raiva. Eu me preparei para desviar, mas de repente, a pedra atingiu minha testa com uma força que eu nunca poderia imaginar. A dor foi aguda e o mundo ao meu redor se tornou um borrão. Cai para trás, o chão se aproximando rapidamente, e enquanto a consciência começava a se esvair, percebi que a fé de um jovem havia derrubado um gigante. Os israelitas explodiram em gritos de alegria, enquanto os filisteus, em choque, começaram a recuar. Davi havia vencido, e a esperança que havia começado a brotar agora florescia em uma revolução. Mas mesmo enquanto a multidão celebrava, uma parte de mim se perguntava: o que isso significava para mim? O que aconteceria com o meu povo agora que a balança da fé tinha mudado? A batalha física havia terminado, mas a luta interna apenas começava. Ninguém poderia prever as repercussões dessa vitória. O que viria a seguir? O que eu faria com a nova realidade que se apresentava? A resposta ainda estava no ar, tão indefinida quanto os ecos da luta que acabara de ocorrer. Enquanto eu me recuperava da dor e da confusão, percebi que a vitória de Davi não era apenas um triunfo militar.
mas um testemunho do poder de Deus. Aquele jovem, que muitos consideravam insignificante, tinha se tornado um instrumento da justiça divina. A queda de um gigante não era apenas um evento isolado, era um sinal de que a fé, mesmo que pequena, pode mover montanhas e derrotar os maiores adversários. Como está escrito em 1 Samuel 17:47, e toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. O que eu vivenciara naquele campo de batalha não era apenas sobre um conflito físico, era uma lição sobre a misericórdia de Deus e sua capacidade de usar os humildes para realizar grandes coisas. Ao olhar para Davi, percebi que a verdadeira força não estava na armadura ou nas armas, mas na fé inabalável que ele tinha. Essa fé não apenas o sustentou, mas inspirou todo um povo a acreditar na possibilidade de um futuro diferente. Agora, enquanto os israelitas celebravam e eu lutava para compreender minha derrota, uma reflexão começou a brotar dentro de mim. O que essa experiência significava para mim e para o meu povo? A resposta estava clara. A verdadeira vitória não reside em destruir o inimigo, mas em encontrar a paz através da fé. Em momentos de adversidade, somos chamados a confiar em algo maior do que nós mesmos. Como dizem os Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A jornada de Davi me ensinou que a coragem, quando fundamentada na fé, pode transformar vidas e reverter situações. Ao olharmos para nossas próprias batalhas, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Assim como Davi, podemos enfrentar nossos gigantes com confiança, sabendo que, quando confiamos em Deus, a vitória é garantida. O campo de batalha pode ter mudado, mas a lição permanece. A fé é uma força poderosa que pode nos conduzir através das tempestades da vida.